Está aberta a sessão ordinária desse dia 8 de junho de 2020, às 17 horas e 30 minutos. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 22/2020, sessão ordinária do dia 1º de junho de 2020. Ata 22 de 2020. Ao primeiro dia do mês de junho de 2020, às 17 horas e 30 minutos, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Wilson Furman, Lothar Rous, Vilma Millink, Gilson Baifus, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prajo Centeno, Wendel Carpes e Vacílio dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Millink, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. A ata 21 de 2020, da sessão ordinária do dia 25 de maio de 2020, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ofício 103, 107, 111 e 112, oriundos do gabinete da prefeita, em resposta aos pedidos de informação 9, 10, 11 de 2020. Requerimento 4 de 2020, subscrito por todos os vereadores, o qual, após discutido, votado e aprovado por unanimidade. Indicações 13 e 15 de 2020, subscrita pelo vereador Wendel Carpes, as quais foram discutidas e aprovadas por unanimidade. Os vereadores Marlon e Wendel fizeram uso da tribuna. Como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 21 de 2020, os quais, após de lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após de lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 21 de 2020, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 operadores de máquinas, conforme o artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2003 e artigo 37, 9º da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. E como nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de junho de 2020, às 17 horas e 30 minutos. E, para constar, pediu que se lavrasse essa ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das sessões, 1º de junho de 2020, Wilson Furman, presidente, e Vilma Millink, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação, esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que refaça a leitura da indicação número 14/2020. Indicação 14/2020. Emenda. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a troca de destinação do projeto de lei número 19 de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que subscreve esta requer o Poder Executivo Municipal de Turuçu para que seja feita a troca da destinação do projeto de lei 19/2020 de pavimentação de via urbana para a construção de um centro administrativo. Justificativa. Justifica o presente pedido tendo em vista que a situação atual é de calamidade pública, devido à pandemia do coronavírus Covid-19. Com tempo indeterminado término, acredito que seria inviável, neste momento, se contrair uma dívida através de financiamento. Desta forma, sugiro que a construção de um centro administrativo não acarretaria em despesas para o município, sendo que esse projeto tem 1 ano de carência, tempo suficiente para a construção do referido centro administrativo, que, quando se começasse a pagar o empréstimo, se deixaria de pagar o aluguel. E, após o término desse financiamento, teríamos esse recurso disponível para investir em outras áreas. Hoje, com o valor pago em aluguéis de R$ 8.955,28, em parcelamento de R$ 1.200.000 em 108 meses, que daria em torno de R$ 11.111,11, logicamente, com correção,
que acredito ser bem maiores do que aluguéis, do que os juros cobrados pelo Banco do Brasil junto ao projeto de financiamento, que é de 3,6, no qual haveria uma quase equivalência de valores, sem causar despesas ao Executivo. Hoje sabemos da importância que a pavimentação tem para aquelas pessoas que não são beneficiadas pela mesa. Mas já temos pareceres favoráveis de deputados federais do encaminhamento de futuras emendas parlamentares para a pavimentação em Turuçu. Acreditamos que seja mais fácil adquirir emendas individuais para pavimentação do que um valor deste porte para a construção de um centro administrativo. Então, esse financiamento seria uma oportunidade única e não deveria ser desperdiçado. Uma das vantagens da construção desse prédio é que se economizaria com repartições, o qual já existe no prédio alugado, se fazendo um reaproveitamento das mesas, já que tem pouco tempo de uso. Sabemos que todos os investimentos para os municípios são importantes, desde que sejam feitos de forma responsável e que tragam benefícios para a maioria da população. E como representante de todos, sugiro ao Executivo que veja esta indicação com relevância. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das sessões em 1º de junho de 2020. Wendel Carpes, vereador do PDT. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 114/2020, oriundo do Executivo. Ofício 114 de 2020. A Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu. Prefeitura Municipal de Turuçu, Prefeita Municipal, Selmira Milic Ferenbach. Senhor Presidente, nobres vereadores, em resposta à indicação 14 de 2020, encaminhado pelo ofício 75 de 2020, oriundo da Câmara Municipal de Turuçu, cabe esclarecer o que segue. O Executivo Municipal entende que a troca do objeto do financiamento do Banco do Brasil, do projeto de lei 19 de 2020, não pode ser alterado, pois a pavimentação urbana atende à necessidade dos munícipes diretamente, ao contrário da construção do prédio da sede da Prefeitura, que já está sendo economizado a metade do aluguel em relação ao antigo prédio. Requer que o receptivo projeto de lei seja encaminhado ao plenário para deliberação dos nobres edis. Sem mais, para o momento, subscrevo Turuçu, 5 de junho de 2020, Selmira Milic Ferenbach. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei de mensagem número 19/2020, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 19 de 2020, Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo a operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, em verificação à técnica legislativa, adequação da legalidade e constitucionalidade, em seu parecer, vota pela aprovação do presente projeto. Sala das Comissões, 8 de junho de 2020, Vilma Milic, presidente, Lotário Rous, relator, e Wendel Carpes, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público, projeto de lei 19 de 2020. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo a operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 8 de junho de 2020, Vacívio dos Santos, presidente, Arlete Hartwig, relatora, e Gilson Belling Baifo, secretário. Coloco em discussão, em votação, os pareceres. Em discussão. Em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei.
Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Mas esse aqui é o 19. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil, até o valor de R$ 1.200.000, nos termos da Resolução CMN número 4.589, de 29 de junho de 2017, e suas alterações, destinados à pavimentação de via urbana, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput desse artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 1º em discussão. Em votação. Por favor. Tudo bem. Uma boa noite a colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste hoje presente aqui, pessoal pela Vibe no Facebook. Bom, eu vou pedir vista do projeto, porque eu tenho algumas dúvidas ainda, que eu vou formatar na próxima semana. Então, peço vista do projeto. Obrigado. Solicito à primeira secretária para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei de mensagem número 20, 2020, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 20 de 2020, Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, em verificação à técnica legislativa, adequação da legalidade e constitucionalidade, em seu parecer, vota pela aprovação do presente projeto. Sala das Comissões, 8 de junho de 2020. Vilma Milling, presidente, Lothar Rose, relator, e Wendel Carpes, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, projeto de lei 20 de 2020. O presente projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 8 de junho de 2020. Vacívio dos Santos, presidente, Arlete Hartwig, relatora, e Gilson Belling Baifos, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica aberto no Orçamento Geral do Município um crédito especial no valor de R$ 139.167,53, com a seguinte classificação orçamentária. Órgão: Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. Unidade: Divisão de Urbanismo. Função: Urbanismo. Subfunção: Infraestrutura Urbana. Programa: Melhorias das vias urbanas e rurais, praças, parques e jardins públicos. Projeto atividade: Abertura, prolongamento, pavimentação e reformas de vias. Elemento: 4.4.90.51.00.00.00 e obras e instalação. Valor: R$ 100. Fonte de recurso: livre. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito especial mencionado no artigo anterior, será indicado o superávit financeiro no valor de R$ 139.167,53, na fonte de recurso livre. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Turuçu, 19 de maio de 2020, Selmira Milic Ferenbach, prefeita municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 20/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer a colocação, a comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes? Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao grande público que nos assiste nessa casa, as pessoas que nos assistem através da live no Facebook, boa tarde. Vou pedir licença para tirar minha máscara. O que eu quero colocar aqui é sobre o fato que ocorreu na semana passada, com a vinda da prefeita nesta casa, né, sem um aviso prévio, porque a gente aqui tem um regimento, a gente segue um regimento, e a gente espera que a mesa diretora e a presidência façam honrar esse regimento, né, que os visitantes comuniquem antes, porque nós, como educados e posso dizer bons vereadores, a gente cumpre o regimento e a gente é muito educado quando a gente quer conversar com alguém, principalmente se for na casa desse alguém. A gente não chega entrando, a gente não atrapalha o horário de almoço da pessoa, comparando aqui com o horário da nossa sessão, que foi atrasada por isso. Dizendo também que a prefeita estava no direito dela, é um direito de se defender, né? A gente fala e depois a gente tem que escutar também, né? Mas agiu com um pouco de má fé, pois eu falei, ninguém ouviu, porque ela cortou minha parte, e torno a dizer que não ia adiantar ficar aqui dizendo para ela, a senhora falou, a senhora não falou, a senhora falou, eu não falei, porque é uma palavra contra a outra. É uma palavra contra a outra. Porque quando a gente sobe na tribuna e cita, ninguém dos que estavam juntos são capazes de dizer, tu está mentindo. Quem cala, consente. Mas tudo bem, não vou entrar nisso aí, mas ela agiu de má fé, então eu vou repetir para as pessoas que nos assistem, que a partir de hoje, eu não participo mais de reuniões com o executivo, naquela casa, não participo, só participarei de reuniões se for nesta casa e se forem gravadas as reuniões. Porque chega de falar as coisas e depois querer se vitimizar. É muito fácil. E aí, quando tem uma parte, age de má fé e corta o vídeo. Mas tudo bem, o Facebook é dela, o vídeo é dela, o direito é dela. Mas eu espero que da próxima vez haja um pouco mais de educação e coerência para com o regimento interno desta casa. Que se faça cumprir o que diz no regimento interno. Porque a gente foi eleito pelo povo para trabalhar e lutar pelo povo. Aí vem a prefeita aqui e quer demonstrar o seu autoritarismo. Isso é só para mostrar que tem poder. Tudo bem, mas é lá na prefeitura. Esta casa não depende daquela casa. Nós temos autonomia o suficiente para trabalhar. E quando se fala em poder, todos vocês sabem que quando se trata de um projeto, quem tem mais poder é esta casa. Porque é a gente que decide se vai passar um projeto ou não. Hoje eu vejo a casa cheia, inclusive com funcionários da prefeitura, né? E eu lamento que nunca vieram quando nós fazíamos indicações. Quando a gente fez uma audiência pública de saúde em 2017, colega vereador Wendel, que estávamos só eu, o senhor, vereador Alexandre, vereador Arlete, que era presidente desta casa. Os demais, nenhum. Porque não era de seu interesse. Agora é de seu interesse, a casa lota. Mas tudo bem, assim é a política, cada um puxa para o seu lado. Mas eu queria deixar mesmo aqui, era a minha indignação,
e esperar que isso não se repita mais, porque quando eu quero uma reunião, eu ligo para a chefe de gabinete e eu aguardo o dia que eu posso falar com ela. Eu não entro porta dentro. Eu sei, a casa é do povo, a casa é para o povo, mas com respeito e educação a esta casa que tanto trabalha em prol do município. E não digam o contrário, porque a gente nunca reprovou nada que fosse bom para o município. Eu, vereador de oposição, sou um dos primeiros a pedir audiência pública, aliás, desculpe, sessão extraordinária quando o projeto é bom para o município. Eu peço, poderia pedir vistas, eu poderia fazer pedido de informação, eu peço extraordinária. Porque a gente está aqui para trabalhar com o município. Mas a gente tem que se respeitar. É se respeitando, é respeitando o próximo que se ganha respeito. Então, eu queria deixar minha indignação aqui. Não fiquei satisfeito. Fiquei mais ainda insatisfeito quando agiu de má fé e cortou o que eu falei e torno a repetir. Reuniões com o Executivo agora, somente se forem gravadas. Obrigado, desejo a todos um bom final de segunda-feira e uma boa semana de trabalho a todos. Mais alguém? Eu gostaria de fazer uma parte. Bom, só para colocar a respeito do pedido de vista desse projeto, porque assim foi colocada uma resposta, né, relativo à troca da destinação de pavimentação para uma obra que seria a construção de uma prefeitura, né, e para dizer para a comunidade, para toda a população, inclusive para essas pessoas que no caso iriam ser favorecidas com a pavimentação, que a gente fica muito triste, porque qual que não quer uma pavimentação na frente da sua casa? A gente sabe como é. A gente se criou com pó, agora é que a gente tem a pavimentação de uns anos para cá. Então, a gente sabe como é que funciona. Mas o papel do vereador é muito importante. Muita gente diz que o vereador simplesmente vir segunda-feira aqui e ganhar seu salário facilmente no final do mês, né? Isso, nesses momentos, se mostra que não é a verdade. Porque vocês vejam a importância deste tema. Hoje, por exemplo, a gente está aqui para ser responsável, para ver as coisas com coerência, porque a gente tem que ter responsabilidade. Responsabilidade, o que eu digo para vocês, o que seria? Vou dar um exemplo claro para vocês. Vocês sabem que agora nós tivemos um tempo aí, né, um período, que faltou médico no posto da São José. Não estou aqui alegando que foi a prefeitura culpada, não. A gente sabe que houve outros problemas, mas para vocês terem noção da gravidade da coisa, o pessoal do interior, da zona rural, né, ficou sem médico, atendido por aquele posto durante, eu acho que mais de 2 meses. Então, vocês vejam bem a gravidade que é, o pessoal se queixando, muitas vezes tendo que vir correr para cá, para baixo, e acúmulo de pessoas, né? Então, assim, essa referência que eu estou fazendo, que eu estou dizendo para vocês, e que eu fiz naquele projeto, para todos entenderem, é que a situação nossa, ninguém está falando aqui para querer fazer politicagem, nada, mas a situação é real. A situação é real. Que há uma grande chance, nos próximos anos, de diminuir o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Hoje, basicamente, o município é sustentado, porque vocês saibam que o município é sustentado pelo FPM. Se um dia, porventura, acabassem com o FPM, não existiria mais município, porque nós não temos renda, ao contrário das grandes cidades. Então, assim, pensando nisso, como vereador, com responsabilidade, né, e pensando na saúde, pensando em todas as pessoas do município, é por isso que eu tive essa ideia, porque basicamente é uma questão financeira. É de nós pouparmos o aluguel para aí sim pagar uma parcela. Seria isso. Com esse valor que a gente iria economizar, daria para comprar um medicamento, para contratar um médico. Então, vejam só a situação. Vá que diminua esse recurso. Pode ser que seja pouco, mas esse pouco, esses 20 mil, não dá para pagar 2 médicos durante o mês, é em torno de 10 mil. Né? Não dá para pagar um médico e comprar medicamento. Então, assim, a referência que eu fiz, e que eu acho que é muito concreta, que vale, é que realmente seria a coisa mais certa para o município nesse momento.
pensando em todos do município. Era poupar recurso, para um momento que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? Se fosse um momento normal e não atípico por causa da pandemia do coronavírus, eu acredito que não teria problema nenhum de contrair isso aí, porque seria um benefício para a população que fosse em pavimentação, que fosse em fazer uma prefeitura, em qualquer coisa. Seria totalmente favorável, porque eu acho que assim o outro prefeito teria plenas condições de assumir uma dívida que seria um benefício para todos. Mas eu acho que, devido a essa situação, por isso, eu achei mais viável a prefeitura, pela questão de a gente deixar de pagar aluguel. Seria uma economia para o município que poderíamos ser investido em outras coisas necessárias mais adiante. Então, era isso. Estou deixando a minha colocação a respeito do meu pedido de vista do projeto. A prefeitura respondeu, mas continuo ainda com o pensamento que o mais viável, a coisa mais certa, acertada para todos seria a construção desta prefeitura. Então, seria essa a minha posição. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Mais alguém? Senhor presidente, os demais colegas vereadora, pessoal do plenário que nos assiste, pessoal pelo Facebook também que nos assiste, boa tarde. Não, eu só gostaria de dizer que quem estava na reunião sabe o que foi falado, né? Mas é que nem o colega vereador Marlo falou, que não adianta, fica um disse daqui, um disse dali. Mas tudo bem. Em questão do projeto, na minha opinião, é que o momento não é. Entendeu? Quem é que não quer uma pavimentação? Todo mundo quer. Quanto a gente batalha para ter o melhor e tudo. Mas nós temos, olha, ano que vem a situação vai complicar. Não vai melhorar, vai complicar. E nós temos um parecer do IGAN que fala sobre um artigo 4º que não é. E quem é? Que eu não vou votar. Eu tenho a minha opinião formada, vou correr atrás do que eu posso ajudar o município, mas eu tenho que pensar no futuro. Talvez ano que vem eu não esteja nessa casa aqui, mas eu não vou levar uma culpa para a vida em questão de um erro que eu posso cometer. Eu não vou levar. Eu tenho opinião formada e a minha opinião sobre o projeto, o pessoal já sabe. Se as coisas estivessem bem, não teria problema nenhum. Conforme o vereador o Wender falou em questão dos médicos lá, eu me lembro que nessa casa fizemos sessões para que seja aprovado que contratasse quanto antes. Foi ou não foi, senhor Wilson? Foi. A gente sempre olhou para o povo. A gente sempre está preocupado com a população. Então, na minha opinião, do projeto, a maioria já sabe, não vai mudar, gente. Não vai mudar. Posso pagar um preço, mas eu prefiro pagar o preço pela verdade do que por amanhã estar pagando um preço que eu sabia que eu votei uma coisa que não está certo. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, os demais colegas, a todos que nos assistem, que estão presentes aqui na Câmara e também aos que estão no Facebook, nos assistindo, os colaboradores da casa. Eu gostaria, seu Wilson, dizer que eu fiquei muito insatisfeita hoje com o IGAN. Bem decepcionada, assim, né? Respeitando os profissionais que responderam, mas nós estamos pagando bastante para essa entidade, e esse parecer foi, na verdade, assinado, né, visto por um contador, quer dizer, 2 contadores, né? E a gente tem que rever isso. Eu acho que a gente não pode ficar fazendo coisa errada. Eu não sou candidata para o ano que vem, não vou estar sentado aqui, mas enquanto estiver, eu vou usar os pés bem no chão. E eu acho que é muito dinheiro que nós, da Câmara, estamos colocando para um lugar que a gente também não tem tanta segurança. Eles não têm o registro na OAB, então eles não vão carregar a culpa do jeito que deveria ser. Esse é um detalhe que eu queria deixar registrado aqui da minha indignação
e já conversei com o Fabiano, né, disso, né, também, que não fiquei satisfeita. É uma questão, a minha opinião, assim como também é a minha opinião da prefeita ter vindo aqui falar, e só ela falar, direito de se defender todo mundo tem, mas daquela maneira é muito fácil se defender. Aí fica muito fácil a gente fazer uma reunião, falar tudo o que quer, e depois vir aqui e dizer que não disse, fica e disse. E se nós fosse discutir, estaríamos até agora, porque a gente tem ouvidos, eu tenho ouvidos, bons ouvidos, e escutei bem o que foi dito. Então, isso também é uma conta que vai se pagar lá adiante, porque a verdade, a verdade sempre aparece, por mais que a gente queira disfarçar. É isso que eu penso. Quanto ao projeto, eu tenho minha opinião formada, e já falei isso, já discuti com o Fabiano, e o Fabiano até também concorda com essa situação de eu dizer que este não era o momento de apresentar, porque isso já vem desde 2017, né, se alastrando, e não colocaram antes por quê? Colocaram agora por quê? Então, a gente se pergunta se isso não vai ser usado politicamente. Eu não estou satisfeita também com o momento, estou pensando, fiquei bem contente com a tua pedido de vista, que ainda vou ter 8 dias para pensar e fazer o meu levantamento de dados, assim, né? E usar o meu senso crítico, que muitas vezes me ajuda a sair desses momentos mais difíceis, que não é fácil esse vereador. Quando eu escuto que as pessoas botam vereador não dá nada, está todo mundo dando máscara, sacola. Vereador não é para fazer isso. Vereador não pode fazer isso. Esse não é o bom vereador. O bom vereador é aqui, ó, que tem que defender o direito, as leis, o direito do povo, a lei que está na Constituição. Então, é essas coisas que clamam, no meu parecer. Então, é isso que o vereador tem que fazer. E a gente agora tem essa situação do projeto. Quem não quer calçamento, eu também quero. Em nenhum momento estou dizendo que eu sou contra o projeto. Eu sou contra o momento que veio aqui para casa. E isso eu não quero que seja usado politicamente, porque isso não é nada certo. Ele nem passou na Câmara, no Senado Federal, né? Quer dizer, para que o município consiga pegar o dinheiro emprestado do Banco do Brasil, vai ter que passar no Senado. Quando a gente fala em votação no Senado, isso pode acontecer ou não. Então, eu quero deixar bem claro, né, que esse projeto, mesmo aprovado, isso não é certo. Que o povo não se iluda, que não faça aquela coisa assim de não, mas vai fazer calçamento. Nós temos, sim, promessas da prefeita, que vai fazer calçamentos Marcos Militão de Borba, aqui no Albino Blanc, né? E a gente está cobrando isso. Isso é quase todas as vezes que eu encontro, inclusive isso foi que eu coloquei na reunião, mas para que pedir empréstimo se a gente tem dinheiro para fazer casamento e não está saindo? Quer dizer, levou 3 anos fazer os projetos a Marcos Militão, né? Então, imagine quanto tempo não vai levar esse projeto, que nem o dinheiro é certo. Então, é isso que eu queria deixar claro. Tá? E, presidente, isso que o Marlon falou, eu acho interessante. Não tem mais como clima para fazer uma reunião com a prefeita se não for gravado, né? Eu não digo que tem que ser nessa casa, mas não tem como, porque senão a gente vai ficar sempre no chinelo. Obrigada. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de junho de 2020, às 17h30.